go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve galera do primeiro ano, estamos retornando depois de um pequeno recesso e já estamos voltando pensando nas nossas provas, é isso mesmo, as nossas provas já estão chegando e pensando nisso eu irei começar uma série de aulas de revisão dos conteúdos que cairão na prova de vocês. E para começar estas aulas de revisão, iremos falar sobre o capítulo 8, o sagrado e o profano, filosofia da religião. Se vocês estão bem lembrados, nós temos esta aula completa comigo lá no canal, aqui na verdade no nosso canal, e também eu vou colocar a partir de agora mais um resumo, mas com uma participação especial, com o professor Sérgio Feitosa, falando de uma forma mais condensada sobre esse assunto. E por que isso, professor? Para que você tenha mais do que um professor falando sobre o mesmo conteúdo, assim você vai ter uma aula mais completa sobre o assunto. Então acompanhe aí a aula do professor Sérgio Feitosa sobre esse conteúdo, já retorno com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Sérgio Feitosa para discutir com vocês alguns temas ligados à filosofia. Uma discussão filosófica acerca da relação entre sagrado e profano. O que é sagrado, o que é profano. Sagrado, pessoal, é essa relação que estabelecemos com o divino, com o sobrenatural. E profano seria essa oposição ao sagrado. Então, essa relação entre sagrado e profano, podemos estabelecer uma comparação com a relação entre religião e filosofia, que muitas vezes são próximas e outras vezes distanciam-se. A religião, muitas vezes, com a filosofia, tem uma parceria saudável, até muito próxima, quase separável. Muitas vezes elas duas se separam e não se reconciliam. Quando elas não conseguem falar a mesma língua, temos provocações que vão dar ensejo a esta aula. Até onde começa a religião, até onde começa a filosofia, é o que vamos tentar pensar agora, ok? Pessoal, ao longo da história, muitos pensadores, como os pitagóricos, os epicuristas e os estoicos, eles vão estabelecer essas relações conflituosas ou harmoniosas entre religião e filosofia. Começando. Pitagóricos ou pitagorismo são os pensadores que descendem de Pitágoras, de Samos, um pensador grego pré-socrático que vai dizer, entre outras coisas, que a matemática é sagrada, ela é um canal de comunicação entre os mundos e que as almas existem. Olha, Pitágoras diz que as almas existem. Um pensador, um matemático diz que as almas existem e que elas são imortais. Os estoicos ou estoicistas são os pensadores que dizem que temos que nos conformar com um destino. Não adianta você querer enfrentar o que está traçado. Conforme-se, que é o melhor que você faz. E já os epicuristas, que seguem Epicuro, vão dizer que nós temos que primar pelo prazer, afugentarmos-nos da dor e entender que o que não tem remédio, remediado está. Não adianta sofrer com a morte, até porque a morte é o fim das dores. Se viver para os epicuristas é buscar o prazer, a felicidade por extensão, fugir da dor, do sofrimento, é a bússola do ser humano nesse nosso plano. Então a religião, pessoal, muitas das vezes, ela se aproxima da filosofia quando ela faz perguntas. O que é que eu sou? Para onde é que eu vou um dia? De onde é que eu vim? Essas questões filosóficas, teológicas, também são questões filosóficas. Opa! As duas se assemelham. Mas quando a religião propõe que nós tracemos um caminho pela fé, ela começa a se distanciar da filosofia. Porque a filosofia não aceita
a crença, a fé, como um caminho racional para o conhecimento. Pois a razão, de alguma forma, é essa libertação dos elementos apenas críveis, apenas de fé, tá? Então, nasce aí a tal da metafísica. Metafísica ao pé da letra, pessoal, é o além física. Metafísica é essa proposta da filosofia de pensarmos o que está além do mundo sensível. Opa, mundo sensível. Um ponto importante dessa aula que você tem que destacar. Mundo sensível é um mundo material, é um mundo que eu sinto. Existiria uma outra realidade além desta? Assim sendo, temos aí a metafísica, que é uma tentativa da filosofia encontrar um caminho alternativo à religião para poder explicar o que vai além da física. Estou pegando na minha caneta agora e a caneta é física. Eu consigo senti-la, ela é sensível. Mas existiria alguma realidade em que haveria, meu Deus, uma caneta que não é física? Para um pensador grego chamado Platão, a resposta é sim. E esse mundo ele chamará de mundo inteligível. O que os cristãos chamarão de céu, governado por uma entidade divina, Platão chamará de mundo inteligível. E as ideias comandariam esse mundo inteligível de Platão, ok? Hegel, um cara que vai dar uma nova visão à filosofia, de uma forma revolucionária, muito influenciado por um outro conterrâneo dele, tá? Patrício dele. Hegel vai dizer que a razão é importantíssima, mas essa razão precisa estar dentro de cada um de nós como consciência, como espírito, tá? Então, quando Hegel diz que a consciência precisa iluminar os nossos passos, Hegel não está diminuindo a importância da religião ou de Deus, mas a importância de que nós possamos evoluir do que ele chama de espírito sensível para um espírito mais absoluto. Para Hegel, a história é feita de contradições. A própria história é uma contradição. Hegel chamará isso de dialética. Uma tese que sofre o choque de uma antítese, dando início a uma síntese. Para Hegel, a todo contexto, tese, haverá de vir contra um outro contexto, antítese, revoluções, por exemplo. E daí nascerá um novo contexto, e sempre melhor, que é a síntese. Então o homem tem esse papel de sofrer choques, conflitos, na busca de ser sempre melhor. Kierkegaard, interessante, ele crê em Deus. E se a pergunta for, para Kierkegaard, Deus existe ou não existe? Você dirá automaticamente que sim, mas não. Olha que choque. Para Kierkegaard, Deus não existe, porque existir é uma questão de finitude. O homem existe. Ele nasce, tem um começo e ele morre, tem um fim. Mas Deus não. Deus não nasce, Deus não morre. Para Kierkegaard, Deus é. Então, ser e existir são dois conceitos diferentes no pensamento de Kierkegaard. Então, Deus não interfere em nossas vidas. Nós somos responsáveis por passos que damos na vida. A cada passo que damos, temos aí a nossa responsabilidade de existirmos, sendo livres por passos que damos na vida. E, pessoal, inevitavelmente ser livre é sofrer. Porque ser livre significa fazer escolhas. Só não podemos confundir angústia com desespero. Desespero é a renúncia à própria vida. Já a angústia é o sofrimento de quem está vivendo a própria vida. Angústia, portanto, para Kierkegaard é algo positivo. Desespero é inadmissível. O alemão Max Weber, jurista respeitável, teve profundos problemas de saúde,
tá? Psíquica, depressão, mas venceu, superou com o apoio de sua esposa. Max Weber vai criar o conceito de desencantamento do mundo. Esse cara, pessoal, ele é o autor de um clássico chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, pelo qual ele diz que os povos vão criando seus mitos, mas ao longo do tempo eles vão perdendo crenças nesses mesmos mitos. Desencantamento do mundo. Primeiro nós éramos, sei lá, ateus, depois fomos politeístas, depois monoteístas, depois a modernidade provocou uma crise na nossa fé. Então, nós vamos criando mitos, crenças, mas numa escala evolutiva, nós estaríamos amadurecendo para uma racionalidade que é positiva, mas também é negativa, porque ela vai criar contradições muito grandes na nossa história, tá? Essa razão, Max Weber diz que quando chega a uma espécie de auge na indústria moderna, ela vai criar, na busca do lucro, da velocidade extrema, tempo é dinheiro, uma jaula de ferro em que não podemos mais pensar por si mesmos, não podemos mais sentir por si mesmos, então estamos agora numa jaula de ferro da racionalidade. Ok, pessoal? Então, o que tínhamos para compartilhar com vocês era isso, tá? Esperamos que vocês tenham participado bem dessa aula. Revisem, ok? Aprofundem nesse mesmo vídeo. No mais, um forte abraço para vocês e bons estudos. E como prometido, uma aula bem curtinha, bem redondinha sobre o sagrado e o profano. Fiquem atentos, será um conteúdo bem cobrado na prova de vocês. E não esqueça, caso tenha dúvida, reveja este vídeo ou então acompanhe aqui no nosso canal a aula completa que eu dei para vocês sobre este assunto, ok? A gente se encontra numa próxima aula. Até mais!